Fala pessoal, eu sou o João da Aquaculture Brasil e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Aqua Resumo. Hoje é 13 de outubro, então ontem foi dia de comemorar a infância no Dia das Crianças. Parabéns a todos os nossos pequenos. Dia 12 também foi o Dia Mundial das Algas, data para marcar a importância desses organismos para o nosso planeta, que além de virarem produtos como alimentos e remédios, simplesmente geram o nosso oxigênio. Ou seja, sem elas, a gente não dura nem 5 minutos vivo. No programa de hoje, teremos a companhia da Júlia. Olá, pessoal! É um prazer ter vocês com a gente para mais uma conversa inspiradora e cheia de conteúdo. Está começando o Giro Semanal com o que acontece de mais importante e inovador no mundo da aquicultura. Um podcast feito para conectar você com as principais tendências, pesquisas e notícias do setor. Lembre-se que você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube ou no Apple Podcast. No episódio de hoje, vamos navegar por temas muito relevantes. No nosso bloco de inovações científicas, vamos entender como o jejum pode turbinar o crescimento do pirarucu, a resiliência de biofiltros em ambientes salobros e qual a melhor forma de descongelar ostras para manter a qualidade. No giro de notícias, vamos repercutir o Festival da Tilápia em Santos, analisar os novos dados de produção em águas da União, o cenário das importações europeias de tilápia brasileira e os destaques do evento Aquaculture Europe em 2025. Já na coluna da semana, falaremos sobre o texto que o nosso colunista Ivan Guidini Lopes fez sobre as discussões de um workshop entre Brasil e Alemanha que gerou um relatório com 6 pilares para o futuro sustentável da nossa aquicultura. E no final do nosso quadro Botão da Solução, o convidado Marcelo Conoli da Ingepesca aponta qual problema da aquicultura ele escolheria para resolver. Arruma o fone de ouvido ou aumenta o som do carro, porque o Aqua Resumo já começou. Começamos mergulhando nas últimas descobertas científicas. Imagine ser capaz de manter a qualidade de água em sistemas de recirculação, mesmo que a salinidade mude drasticamente, algo que acontece com frequência em processos comerciais ou naturais, seja por mudanças climáticas, falhas operacionais ou transição entre espécies. Um estudo de uma universidade norueguesa revelou que biofiltros operados em água salobra, que tem uma salinidade intermediária entre a água doce e do mar, são verdadeiros campeões de resistência. Testes mostraram que eles mantêm mais de 80% da capacidade de converter amônia em nitrato, mesmo quando a água do sistema muda radicalmente, de água doce para salina e vice-versa. O segredo está na biologia desses filtros. Eles abrigam comunidades microbianas especiais. As arqueias oxidadoras de amônia produzem compostos que lhes permitem resistir ao estresse causado pela variação na concentração salina, mantendo tudo funcionando. Isso abre uma janela para sistemas mais flexíveis, que podem transitar entre culturas diversas ou passar por ajustes inesperados sem perder a eficiência e a segurança. Além disso, a técnica de semeadura, em que biofiltros novos recebem biomídias de sistemas maduros, aceleram o processo de amadurecimento da microbiota, reduzindo o tempo necessário para o biofiltro atingir sua eficiência ideal. Uma solução prática para produtores que precisam operacionalizar unidades mais rapidamente. O processo de descongelamento pode parecer simples, mas impacta profundamente na qualidade final do fruto do mar. Um estudo avaliou 5 métodos em ostras: descongelamento ao ar, refrigerado, ultrassom, micro-ondas e a combinação de ultrassom com micro-ondas. O resultado? O método combinado apresentou desempenho superior. Ele reduz o tempo de descongelamento em mais de 90%, preservando textura, cor, aroma e frescor quase iguais ao produto fresco, além de minimizar a perda de sucos naturais. Os métodos tradicionais, apesar de mais comuns, causam maior deterioração da qualidade, deixando a carne mais mole e menos saborosa. Essa tecnologia tem potencial para o setor industrial e para os consumidores que apreciam ostras o ano todo, garantindo um produto de alta qualidade e maior segurança alimentar. O descongelamento por ultrassom é uma tecnologia relativamente nova, que utiliza ondas sonoras de alta frequência que criam um fenômeno chamado cavitação acústica, ou seja, pequenas bolhas de vapor que crescem e implodem dentro do líquido ao redor do alimento, gerando assim calor e movimentos intensos que promovem uma distribuição uniforme de energia térmica.
Isso acelera o processo de descongelamento sem sobreaquecer as regiões do produto, preservando assim textura, sabor e qualidade nutricional de forma superior aos outros métodos tradicionais. A falta de popularização desse método se deve principalmente ao custo inicial desses equipamentos e à sua adoção ainda incipiente, tanto na indústria quanto no varejo, embora cresça o interesse por soluções que otimizam processos e mantêm a qualidade dos alimentos frescos por mais tempo. No coração da Amazônia, o pirarucu é uma preciosidade para a aquicultura. Pesquisadores estudaram um protocolo de jejum seguido por realimentação, abrindo novas possibilidades para a alimentação eficiente desse animal. Durante 2 semanas de jejum, os juvenis perderam peso e o tamanho do fígado diminuiu, com adaptações genéticas que indicam o uso de gordura para energia. Depois, na fase de realimentação, houve um crescimento acelerado, com ativação gênica para reparar as células e produzir energia rapidamente. O dado mais impressionante é que os peixes que passaram por esse protocolo gastaram 51% menos ração sem se prejudicar, o que significa menos custo e menor impacto ambiental, especialmente ao se pensar em sistemas intensivos. Essa descoberta abre espaço para protocolos ajustados à fase de crescimento, capazes de maximizar eficiência produtiva e sustentabilidade em larga escala. Uma curiosidade é que nesse estudo foi registrada uma taxa de conversão alimentar um pouco acima de 0,5, uma das menores taxas já registradas em peixe. Vamos agora ao nosso giro com as notícias que movimentaram o mercado e o setor na última semana. Começamos com festa e sabor em São Paulo. A cidade de Santos promoveu com sucesso o primeiro Festival da Tilápia, com a participação de diversos restaurantes que criaram pratos exclusivos com o peixe. A iniciativa começou no dia 7 desse mês e terminou domingo, dia 12, com o apoio da Prefeitura e do setor produtivo. Foi um grande sucesso de público e uma excelente vitrine para promover o consumo e a versatilidade da tilápia. O Ministério da Pesca e Aquicultura divulgou novos dados sobre a produção aquícola em águas da União em 2024. O Brasil atingiu a marca de 241 mil toneladas, um crescimento de 5,4% em relação ao ano anterior. A tilápia em tanques-rede continua sendo a grande protagonista, com o reservatório de Ilha Solteira, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, na liderança. Os números confirmam a força e o potencial da nossa produção em reservatórios federais. No mercado internacional, uma boa notícia: as importações europeias de tilápia do Brasil estão em alta. Dados mostram que as compras do bloco europeu cresceram 13% em volume e 6% em valor no primeiro semestre de 2025. O filé congelado é o principal produto e a Holanda se destaca como a maior porta de entrada. Esse crescimento mostra um reconhecimento da qualidade do nosso produto em um mercado extremamente exigente. Falando em Europa, foi realizado em Viena, na Áustria, o evento Aquaculture Europe 2025, com mais de 2.500 participantes de 80 países. O encontro debateu os caminhos para uma aquicultura azul e verde. Os sistemas centrais foram a inovação em sistemas de recirculação, RAS, a produção de algas, o bem-estar animal e a necessidade de comunicar melhor os benefícios da aquicultura para a sociedade. Chegou a hora da nossa coluna, um espaço para uma análise mais profunda sobre os rumos do nosso setor. Esta semana, Ivan Guidini Lopes detalha os resultados do workshop Aquicultura Sustentável, uma parceria entre as academias de ciências do Brasil e da Alemanha. Explica que o encontro gerou um relatório técnico com propostas de políticas públicas. O ponto de partida foi o diagnóstico dos principais desafios da aquicultura brasileira, que incluem os altos custos de produção, a burocracia excessiva, a falta de mão de
de obra qualificada e os impactos das mudanças climáticas. Uma constatação importante do debate foi a necessidade de as regulamentações respeitarem as enormes diferenças regionais da nossa produção. Se aprofunda na necessidade de aumentar a circularidade no setor. Hoje, a produção ainda segue uma lógica muito linear e práticas como o tratamento de efluentes e o reaproveitamento de resíduos ainda enfrentam dificuldades e falta de incentivos fiscais, o que compromete a sustentabilidade. A partir disso, o encontro formulou 6 pilares fundamentais para guiar o futuro da aquicultura, sendo eles: primeiro, cooperação internacional, ou seja, unir a experiência alemã em rastreabilidade e economia circular com a expertise brasileira em produção em larga escala. 2. Economia circular, transformar resíduos do pescado e efluentes em recursos para outras cadeias produtivas. 3. Pesquisa e inovação, avançar em genética, nutrição e tecnologias digitais. 4. Formação e capacitação, investir em cursos técnicos e extensão rural para qualificar a mão de obra. 5. Políticas públicas e governança, criar um ambiente regulatório que incentive boas práticas e reduza a burocracia. 6. Envolvimento da sociedade, comunicar melhor os benefícios da aquicultura para o consumidor, que é um agente-chave na transição para um setor mais responsável. Em resumo, a coluna destaca que a aquicultura precisa ser vista como uma engrenagem central da sustentabilidade, capaz de produzir proteína de alta qualidade com menor impacto, gerando assim maior desenvolvimento. Esse é o quadro de vídeos curtos Botão da Solução. Nele, desafiamos uma personalidade a resolver um problema da aquicultura, apertando um botão mágico. O convidado da vez foi o Marcelo Conoli, coordenador nacional de vendas da Enge Pesca, a empresa pioneira na fabricação de redes aqui no Brasil. Perguntamos para ele: se você pudesse agora apertar um botão e resolver um problema da aquicultura brasileira, qual seria? A primeira resposta do Marcelo foi direta na questão econômica. Olha, a piscicultura é uma cadeia. Na última safra a gente teve muito disso. Parece que pro produtor não estava legal o preço. Então se tivesse um botão onde regulasse e para todo mundo tivesse saudável, questão de precificação, seria ótimo, né, para a piscicultura. Acho que esse seria o botão que eu ia apertar. Mas o Giovanni pediu para ele ser um pouco mais específico. Bom, mas peraí, Marcelo, e agora um botão específico pro nicho da Enge Pesca. Qual seria esse botão? Olha, que nunca fosse projetado uma ilha no meio de um tanque, né? Porque na piscicultura profissional vai fazer um arrasto. Tem uma ilha no meio, nossa, isso é um pesadelo que Tem que ser de vez, leve e solto. de vez em quando vem ou uma árvore, um toco, a ilha no meio do tanque é algo que tem que ser anulado. E com essa visão prática de quem vive o setor lá no campo, chegamos ao fim de mais um AquaResumo. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse episódio e de seguir o AquaResumo na sua plataforma de áudio preferida. Foi um episódio que nos levou da ciência de ponta aos desafios do mercado, sempre buscando trazer o melhor conteúdo para você. Agradecemos muito a sua companhia e uma ótima semana. Uma excelente semana, um grande abraço e até o próximo programa.